Eu os convido a abrir as Escrituras em Marcos, capítulo 12. Marcos 12, eu lerei do verso 13 a 44. Hoje nós vamos ter um sermão panorâmico de toda essa sessão e ver como ela se interliga. E depois eu vou, com a graça do Senhor Jesus, expor bloco por bloco aqui de pregação. Hoje então nós vamos ter esse sermão panorâmico para a gente enxergar o todo, para a gente entender o que está acontecendo na cena, que é uma cena só que Marcos quer nos ensinar, apesar de momentos distantes, mas para a gente aprender o todo, e depois eu vou pregar parte por parte, para a gente ver os detalhes, as riquezas que o Senhor nos ensina aqui. Então Marcos 12, 13 a 44, eu vou ler e peço aos irmãos que escutem e que leiam nas suas Bíblias com muita atenção. Diz assim: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus respondeu, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, ele é seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer.
E ao ensinar dizia ele: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava-lhe o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertavam do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui em culto diante da Tua presença santa, e agora lemos a Tua palavra, Deus, que pode trazer tanto vida quanto morte. Sendo esta a realidade das Escrituras, eu peço que o Senhor olhe para nós, pobres pecadores, e derrame sobre nós o Teu Espírito nessa noite, porque eu creio no poder do Espírito Santo, e eu creio no poder do Evangelho, para que o Espírito, pelo Evangelho, nos convença do pecado, nos convença do juízo, nos convença, ó Deus, que nós precisamos nos arrepender e nos voltar para Cristo, e assim, ó Deus, ilumina os olhos do nosso coração, para que não sejamos como cegos, guiando cegos, caindo nos buracos da religião falsa. Ajuda-nos, ó Deus, e que nós amemos a Cristo de todo o coração, que nós, ó Deus, venhamos a nos dispor a servi-lo em integridade e totalidade do nosso ser. Que esta pregação possa levar-nos ao bem espiritual, mas acima de todas as coisas, leve o nome do Senhor a ser glorificado. Como diziam os reformadores no seu brasão: só lhe deu glória, somente a Ti, ó Deus, toda glória. Que assim seja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu Te imploro isso, e imploro que eu seja fiel às Escrituras, ainda que seja um sermão panorâmico, de visão pouco detalhada, mas que o Senhor me ajude a ensinar aos meus irmãos o que está acontecendo aqui para o nosso bem, para a nossa salvação, para o bem da nossa igreja. É no nome de Jesus que eu imploro estas coisas. Amém. Queridos irmãos, antes de nós vermos o contexto e esse texto, para entendermos bem essa longa cena de Marcos, é importante que nós percebamos o cenário que nós temos vivido da igreja nos nossos dias. Se você abrir o YouTube, você vai ver que as controvérsias religiosas, e às vezes, e quiçá sobretudo no meio evangélico, têm crescido. Há pouco tempo atrás, 2 pastores famosos desses do YouTube brigavam por coisas escriturísticas, em vez de entrarem em acordo, em vez de perceberem o que é central à palavra, ao Evangelho, mas aquilo foi algo vexatório. Se não bastasse isso, nós temos muitas controvérsias também com os de fora. Às vezes somos escândalos, mostrando um falso evangelho, uma falsa vida, algo que não leva aos ímpios o Senhor e a sua palavra de verdade, e diante disso somos acusados. Aqui pela manhã eu até mesmo citei isso, né? Hoje, você ser pastor, você está sujeito a olhares tortos, porque boa parte dos pastores dos nossos dias prega bênçãos financeiras, roubam os membros para o próprio enriquecimento. Então, o que nós temos vivido num cenário atual é um cenário de uma religião falsa, vazia, uma religião dinheirista, como esse contexto aqui. E como nós vamos ver, Jesus está acima de tudo isso,
porque Ele é o dono da vinha, porque Ele é o dono do reino, e Ele está acima de tudo isso naquela época e também em nossa época. Esse longo trecho que nós vamos expor aqui hoje, nós vamos ver que Marcos não narra sinais, Marcos vai narrar os fatos, para que nós entendamos quais são os aspectos da falsa religião, as falsas religiões, e qual o aspecto da verdadeira religião que Deus requer de nós, ou seja, como devemos viver o Evangelho. Como nós podemos saber se é isso que Marcos quer nos mostrar? Pelo nosso contexto. Nos últimos sermões de Marcos, nós vimos que Jesus comparou Israel como uma figueira sem frutos, ou seja, aquele povo era um povo com uma falsa religiosidade, e ele então ensinou aos discípulos como eles deveriam viver para não ser então uma figueira sem frutos. Eles deveriam ter fé, oração e perdão nas suas vidas. Então aquele cenário mostrava Jesus apontando para uma falsa religiosidade e depois para uma verdadeira religiosidade. O que diferencia essas coisas? A parábola da vinha. A parábola da vinha mostra que a verdadeira religião, ela é vivida por aqueles que recebem Cristo como dono da vinha, como o rei do reino de Deus, e eles então se submetem dando frutos verdadeiros. Tendo isso em vista, esse longo trecho que nós lemos hoje, Marcos vai nos mostrar então o quê? Quais eram as falsas religiosidades daqueles dias e qual é a verdadeira religião. E nós podemos aplicar isso para a nossa vida. Como que a falsa religiosidade daquele dia se apresenta hoje? E como que a verdadeira religião daquele dia pode ser vivida hoje? Então, o que Marcos quer nos ensinar aqui é que Jesus espera de nós a verdadeira religião. E essa verdadeira religião é aquela em que nós nos doamos completamente a Deus. Ou seja, nós damos tudo o que somos para Deus. Mas antes da gente ver essa verdadeira religião, vamos ver as falsas. Verso 13 ao 17, nós vemos aqui uma religião vazia, uma religião hipócrita. Diz Marcos que depois da parábola da vinha, alguns dos fariseus se ajuntaram com os herodianos. Os fariseus eram a seita mais acirrada daqueles dias, e os herodianos eram judeus que apoiavam Herodes. Então esses dois grupos, por natureza, eles não deveriam se bicar, mas aqui eles se juntam para enfrentar Jesus, porque os fariseus perceberam que a parábola da vinha que Jesus pregou ia diretamente contra eles. Eles ficaram furiosos. Por quê? Porque eles perceberam que Jesus estava falando que o reino de Deus não era o reino deles. E eles então, temendo o povo, contrataram herodianos, chamaram herodianos para apanhar Jesus numa armadilha. E é interessante que antes de fazer isso, eles se apresentam diante de Jesus se fingindo justos. Por isso eles chegam diante de Jesus com muitas lisonjas. Eles chegam para Jesus dizendo: o Senhor é verdadeiro, o Senhor não se importa com aparência, ou seja, o Senhor fala a verdade independentemente de quem seja, o Senhor fala certo as coisas de Deus, e por aí vai. Então eles aqui chegam com o coração cheio de hipocrisia. Por quê? Porque eles são como sepulturas adornadas. Eles são bonitos por fora, eles lisonjeiam Jesus por fora, mas ali dentro do coração deles há rapina, há morte. O desejo deles é maligno, não é um desejo de ouvir a verdade de Jesus. Eles só queriam apanhar Jesus numa controvérsia religiosa. Por isso eles fizeram uma bela introdução: falas retamente, ensinas retamente, és sábio, és um homem que fala independentemente de quem seja. Ou seja, eles chegaram cheios de respeito humano, até que eles fizeram a pergunta: é lícito
pagar tributo a César ou não. É interessante que esses homens aqui, eles são como os modernos fariseus de hoje, que são cheios de lisonja, cheios de palavras belas da religião, mas o coração está longe de Jesus. Agora, o que fariseus daquela época e fariseus de hoje não percebem é que Jesus conhece o nosso coração. Meus irmãos, Jesus sabe de cada pensamento seu, de cada questão que passa no seu coração, de cada volição sua que não está de acordo com a palavra de Deus. E é por isso que, percebendo o ardil, como disse Marcos, a hipocrisia, e Jesus é mestre em perceber a hipocrisia, Jesus agora vai mostrar para eles essa hipocrisia através da sua resposta. Mas antes da gente ver a resposta, qual é a pergunta e por que eles fizeram essa pergunta? Eles perguntaram para Jesus: é lícito pagar tributo a César ou não? Essa pergunta, queridos irmãos, ela era muito capciosa, porque os judeus odiavam pagar tributo a César, imposto. Se Jesus dissesse assim: sim, a gente tem que pagar tributo, nós devemos dar o imposto a César, aqueles homens iam odiar Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que os romanos dominavam o povo de Deus e eles odiavam isso. Se Jesus, por outro lado, dissesse assim: não, nós não devemos pagar imposto a César, porque nós somos judeus, nós somos livres, Deus é o nosso Senhor, nós só temos um rei que é Deus, os romanos iam fazer o quê? Matar Jesus, porque ele seria acusado de ser um revolucionário, alguém que estava em sedição em relação ao império, um nacionalista extremista dos seus dias. Então, essa passagem, com essa lisonja e essa pergunta, vai nos ensinar que a vida cristã não é uma vida dividida, como a gente vai ver. A questão toda aqui, meus irmãos, não é uma questão de tributos, não é uma questão de pagar imposto ou não. A questão nevrálgica que Marcos está tentando nos mostrar aqui, e a gente vai ver pela resposta de Jesus, é: religião para você é dividida? Ou ela é integral? A visão sua de vida é uma só, ou é uma visão que faz separação das coisas? E é isso que Jesus quer dizer quando ele responde. Jesus, percebendo essa hipocrisia e essa religiosidade hipócrita, vã, falsa, Jesus toma a moeda, e veja, eles tinham uma moeda romana, e essa moeda romana não podia ser usada pelo templo, como nós vimos, mas eles roubavam as pessoas do templo para ter moedas romanas. E Jesus então pede uma moeda romana, e ele olha para aquilo e fala assim: de quem é a carinha aqui? De César. Então dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Com essa resposta, Jesus está mostrando para a gente o que? A vida que nós vivemos é uma só. Não existe uma vida religiosa separada. Nós somos crentes aqui na igreja, a gente canta hinos na igreja, a gente ora na igreja, a gente lê Bíblia na igreja, e quando a gente sai da igreja de segunda a sábado, nós somos outras pessoas. Pessoas que não leem a Bíblia, que não oram, que não meditam nas Escrituras, que não arrependem dos seus pecados, que não cantam em casa, não fazem o culto doméstico. Ou seja, pessoas assim acreditam que parte da minha vida pertence a Deus, a parte do culto, a parte de eu vir aqui, ouvir a Bíblia, ler, e a minha outra parte da minha vida é minha, dos negócios, dos prazeres, das viagens, do meu casamento, do meu namoro. Mas o que Jesus está mostrando para a gente é algo que contraria essa visão, que a verdadeira vida com Deus, o verdadeiro relacionamento com Deus invade, perpassa, afeta todas as áreas da vida. Ou seja, você tem que ser crente ao jogar bola, você tem que ser crente ao dar
os seus impostos ao governo. Você tem que ser crente ao vir aqui, assentar-se e ouvir a palavra. Você tem que ser crente ao escolher um cônjuge para se casar. Você tem que ser crente quando você usa o seu dinheiro. Você tem que ser crente ao alimentar-se, ao beber, ao dormir, ao recrear-se. Ou seja, toda a nossa vida tem que ser uma vida de crente. E a gente não deve separar as coisas. E veja então que os fariseus, eles se preocupavam com as coisas pequenas da vida, como eles davam, o dízimo do endro, do cominho e do hortelã, e eles negligenciavam a religião como todo, que era o quê? O amor, a misericórdia. Jesus aqui está ensinando, não é isso que deve ser feito. O problema é a religião dividida. A gente tem que obedecer Jesus em tudo, porque quando nós não fazemos isso, nós somos como os fariseus, cheios de lisonja, cheios de belas palavras para Jesus, mas não passa disso, porque é um coração vazio, longe dos mandamentos de Jesus. Então, vivamos vida íntegra. Acaba por aí? Não. A religião falsa, a religião que nega a palavra de Deus. Depois dos fariseus e herodianos, vêm os saduceus. Os saduceus eram, à época, a classe sacerdotal de Israel. Então, fazendo analogicamente a comparação, eles seriam hoje os pastores. São aqueles então que são responsáveis por oficiar no culto e pregar a palavra de Deus regularmente. Só que tem um grande problema. Marcos diz que os saduceus diziam não haver ressurreição. E quando eles diziam que não havia ressurreição, eles então negavam a palavra. E ao negar a palavra, a religião deles se tornava uma religião falsa. Porque negar algo da palavra de Deus, negar as doutrinas principais da palavra de Deus, faz com que a nossa religião não seja verdadeira. Então, se o evangelho que você diz viver não lhe faz crer, por exemplo, que Deus é o criador do mundo e não o Big Bang, que o homem é a imagem semelhante de Deus e não alguém que vem do macaco, se você não acredita no que a palavra diz, mas acredita no que a ciência diz, você não pode ter uma religião verdadeira. Se você então não acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos, sua religião também não pode ser verdadeira. E sabe por que, meus irmãos, eles não queriam crer nessa doutrina? Por duas coisas. Em primeiro lugar, apego à vida material. Porque a sociedade deles, naquele momento, dominado pelos romanos, dava certos privilégios aos saduceus. Tanto que os fariseus não se bicavam com eles. Por quê? Porque eles se conluiavam com os romanos. Mas por que eles se conluiavam com os romanos? Por causa de dinheiro. Então, por causa de dinheiro, eles negaram a Bíblia. Em segundo lugar, eles negavam a Bíblia porque, tendo influência da cultura greco-romana, eles começaram a acreditar que o corpo era mau. E o pecado, ao invés de vir do coração, como Jesus ensinou lá em Marcos 7, 22 em diante, eles acreditavam que o pecado vinha do corpo. Então o corpo é mau, o corpo não pode ressuscitar. E eles então deixaram de acreditar na Bíblia para acreditar na cultura, igual muitos crentes fazem hoje. Deixam de acreditar na Bíblia para acreditar na cultura. Quantas mulheres da igreja, quando você fala com elas, você tem que ser submissa ao seu marido, não é ao homem, é ao seu marido, elas vão dizer: que isso? No mundo moderno, Paulo era machista. Machista? Alguém inspirado pelo Espírito Santo? Percebe? Nega a palavra para abaçar o quê?
a cultura. Então, diante disso, eles quiseram colocar a doutrina da ressurreição, que é essencial à palavra, em xeque, tornando ela tola aos olhos das pessoas. Por isso eles usaram uma lei do Antigo Testamento chamada Levirato. O que ensinava essa lei? Imagine que eu me casasse com Elisa, que é a minha esposa que está ali atrás, e nós não tivéssemos filhos, e eu então morresse. Eu tenho um irmão mais novo, sei lá, vou falar aqui, José. Eu não tenho irmão mais novo, né? Então eu estou inventando aqui, José. E aí o José ia fazer o quê? Ele ia se casar com Elisa. O primeiro filho de José e de Elisa não seria do José, seria de quem? De Fábio, para que meu nome não fosse apagado em Israel. Essa era a lei do Levirato. Eles pegaram essa lei da Bíblia e tentaram fazer um argumento ad absurdo, dizendo o seguinte: tá bom, Jesus, existia um homem, ele tinha mais 6 irmãos, então eram 7 ao todo. O primeiro se casou, morreu. O segundo se casou, morreu. O terceiro se casou, morreu. Todos se casaram e morreram. Ninguém deu descendência. E por fim, morreu a mulher. O que acontece na ressurreição? Jesus responde em primeiro lugar: qual é o problema de vocês? Vocês não conhecem a Bíblia e não conhecem o poder de Deus. Mostrando então o que? Quem não conhece a Bíblia não conhece o poder de Deus. Lembre-se, Paulo disse: o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. O poder de Deus opera na igreja por meio da palavra. Então vocês não conhecem a palavra. Só que olha que tragédia, eles eram os pastores de Israel. Imagine eu aqui pregando todo domingo sem conhecer a Bíblia, e pior, sem crer na Bíblia, e ainda desce sem ser salvo. E era isso que Jesus está falando: vocês não creem na Bíblia, então vocês não têm o poder de Deus nas suas vidas. É interessante que hoje, né, os evangélicos querem poder, não é? Só que eles não perceberam: o poder de Deus está em conhecer a palavra, está em ser vivificado pela palavra, está em ser transformado pela palavra. Esse é o verdadeiro poder de Deus. E aí então Jesus responde para eles usando a Bíblia, mostrando para eles o seguinte: saduceus, ao rejeitar a vida ressurreta, como muitos fazem, vocês estão querendo viver a vida do próprio modo de vocês. Ou seja, os 2 motivos que eu ensinei aqui têm a ver com a doutrina. Porque negar a doutrina da ressurreição é poder viver uma vida do jeito que você quer. Então Jesus tira a resposta da Bíblia e mostra para ele: na ressurreição a gente é como os anjos. Anjo, gente, não reproduz. Anjo não tem vida sexual. Então Jesus mostra que quando houver a ressurreição dos mortos, que o Antigo Testamento fala muito disso. Hoje nós cantamos o Salmo 16, você reparou que o Salmo 16 fala de ressurreição dos mortos? José manda os seus companheiros tirarem, quando do êxodo, os seus ossos do Egito, porque ele acreditava no que? Ressurreição dos mortos. Então a Bíblia ensina a ressurreição dos mortos. Então Jesus mostrou para eles: olha, a ressurreição é bíblica, e quando nós ressuscitarmos, nós vamos ser como os anjos. Por isso que casamento é até que a morte os separe. Morreu, acabou o casamento. Foi para o céu, acabou o casamento. Então seu esposo, sua esposa não vai poder chegar no céu: ô bem não, filho, agora eu sou noiva de Jesus. Acabou. E aí Jesus então prova essa doutrina citando mais uma vez a Bíblia. Ele lança eles em Êxodo 3, quando o Senhor aparece para Moisés, e o Senhor se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Veja, ele não diz eu era ou eu fui, eu sou. Porque Abraão, Isaque e Jacó
estavam com as suas almas glorificadas na presença de Deus. Então eu ainda continuo sendo o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E então Jesus mostra para eles: qual é o problema de vocês? Não crer na Bíblia. Então, meus irmãos, hoje são muitos como os saduceus na igreja. Têm as suas crenças religiosas e não mudam de vida. Separam partes da Bíblia que querem viver. E pensam: está tudo bem entre mim e Deus. Isso não é verdade. Uma verdadeira religião é aquela que não nega parte alguma da palavra, porque Paulo disse: toda a escritura é inspirada e é útil, não é isso? Toda a escritura. Então você não pode negar parte alguma da palavra. Não, pastor, o que eu devo fazer em relação ao meu dinheiro? Meu irmão, use o seu dinheiro com modéstia, guarda um pouquinho para emergências e ajude os pobres. Que isso, pastor? Mas eu quero ir para Paris, como é que fica a minha viagem? Crer no conveniente não é crer. E por isso você pode aplicar isso na sua vida. Quais são as partes da Bíblia que você fala assim: eu não quero acreditar nisso? Quais partes dessas pregações que eu tenho feito, você fala assim: isso é radical, isso aí não é para mim, eu não quero. Sabe por quê? Porque o dia que Jesus lhe tirar da sepultura, você vai enfrentar o juízo final. E se sua religião for como essa, que negou as Escrituras, você, como os saduceus, vai para o inferno. Cuidado com religião falsa que nega a palavra. Verso 28 a 34, religião que está perto do reino, mas não está no reino. Depois então que Jesus calou a boca do saduceu, aparece diante dele um escriba. Esse escriba que aparece aí no verso 28, Marcos não relata, mas Mateus diz que os escribas se reuniram em comitiva para tentar pegar Jesus, e eles decidiram então, e ao invés de mandar uma comissão inteira para colocar Jesus em xeque, mandar esse homem, porque ele era um perito da lei, ele era um homem muito capaz nas Escrituras. E eles então estavam ali amando o que Jesus calou a boca dos saduceus, mas em contrapartida eles estavam mordidos porque Jesus tinha calado os fariseus, e muitos escribas eram fariseus. E Jesus então, depois de desmoralizar tanto eles quanto seus maiores rivais, tinha que ser colocado mais uma vez em teste. E eles tinham que tentar apanhar Jesus em contradição. Por quê? O que está acontecendo é, os judeus estão dizendo: a sua religião é falsa, Jesus, a nossa é verdadeira. E eles então queriam mostrar isso, a religião de Jesus é falsa. E eles então mandam esse homem perito da lei, e a pergunta dele, mais uma vez, é capciosa. Por quê? Ele pergunta: qual é o maior dos mandamentos? Por que que isso é capcioso? Porque os escribas, eles notaram que no Antigo Testamento havia 613 mandamentos de Deus, dispostos em ordens positivas e negativas, ou seja, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. Só que esse não é o problema é que eles discutiam qual que é o maior, e nem eles mesmos chegavam num consenso em qual é maior. E veja que eles perguntam para Jesus: qual o senhor acha que é maior? Então eles não querem a opinião da Bíblia, eles querem uma opinião de Jesus. É claro que eles não sabiam que a opinião de Jesus e a opinião da Bíblia é a mesma, né? Porque Jesus é o inspirador da Bíblia, né? Eles não sabiam disso. Então a pergunta visa Jesus falar assim: olha, o maior é não furtarás, por exemplo.
E aí eles falam assim: não, está errado, porque o escriba tal diz isso, o escriba tal diz aquilo. Está vendo? A religião de Jesus não presta, deixem de seguir esse homem. Só que Jesus, meus irmãos, como é que ele responde? Do jeito que ele respondeu os saduceus, pela palavra, e do jeito que ele respondeu Satanás, pela palavra. Então, pela palavra de Deus, ele diz: olha, eu vou falar para vocês o que a Bíblia diz. E ele cita então Deuteronômio 6, 4 e 5, que era um texto que todo judeu sabia de cor, porque eles falavam cerca de 2 a 3 vezes por dia esse texto de cor, que é chamado de Shema. A primeira palavra do hebraico, lá de Deuteronômio 6,4, que significa ouve. Então Jesus cita para eles: ouve, ó, Deus quer que vocês escutem. O que Ele quer que vocês escutem? O Senhor é o único Senhor. Primeira coisa, a verdadeira religião é: Deus é o único Deus. Não existem outros deuses. Não existe um ídolo que você pode ir no coração e chamar de Deus, que é Deus. O Senhor é o único Senhor, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Yahvé, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o único Deus. Só que esse Deus, o que Ele deseja para nós? Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Ou seja, o que Deus quer do ser humano? Amor. Qualquer amor? Não. Coração, alma, entendimento e força. Ou seja, Deus quer que nós amemos a Ele com todo o nosso ser. Por isso que Jesus disse que nós não podemos servir a 2 senhores. Ou seja, amar a Deus e amar a riqueza não é amar a Deus. Por isso que Jesus disse que se nós queremos amar ao mundo, nós somos inimigos de Deus, porque Deus quer o amor por completo. Ele quer todo o nosso ser. O Deus que criou o homem, criou para que amemos a Ele. E esse amor não pode ser um amor fingido, de interesses, um amor secundário, um amor dividido. É um único amor. E ele disse: esse é o maior mandamento. Deixa eu lhe perguntar uma coisa: o que é mais grave? O que é mais grave? Escute com atenção. Você matar uma pessoa, ou você deixar de vir na igreja no domingo? Talvez você esteja pensando: matar uma pessoa está errado, porque o 4º mandamento refere-se ao amor a Deus. O que é mais grave? Você queimar bebês, ou você tomar o nome de Deus em vão? Tomar o nome de Deus em vão. Já viu esse povo fica aí: Jesus apaga a luz? Isso é mais grave que matar bebês, porque faz parte da primeira tábua da lei. Por isso que Jesus disse: esse é o maior mandamento. Então qual é o maior pecado? Não amar a Deus. E o segundo maior mandamento? Jesus tira isso de onde? Da cartola? Não, ele cita mais uma vez o texto bíblico, Levítico 19, 18. Amarás o próximo como a ti mesmo. Mostrando que depois que nós amamos a Deus e Ele é a prioridade na nossa vida, quem nós devemos amar? O próximo. E veja, Jesus não falou os irmãos da igreja, Ele falou o próximo. Ou seja, nós devemos amar todas as pessoas. Lembra que certa vez um escriba, chegando lá, falou assim: Jesus, quem que é meu próximo? E ele contou o caso do bom samaritano. Falou assim: quem que é o próximo? Aquele que amou. Então falou assim: vai e faz o mesmo. Ou seja, quem que é o próximo? Qualquer pessoa. Então nós devemos amar todas as pessoas. E qual é então a ligação entre essas duas coisas? É impossível você amar o próximo se você não amar a Deus, e é impossível demonstrar amor a Deus se você também não amar o seu próximo. Essas duas coisas estão ligadas. Eu amo a Deus, mas eu odeio aquele vizinho, não amo a Deus.
Por isso que Paulo diz: qual é o resumo da lei? Amor. Tem muita gente que gosta de falar, né? Eu amo a Deus, mas nem sabe os mandamentos de Deus. Eu não sei que tipo de amor que é esse. O bíblico não é. Diante dessa resposta, aquele escriba falou assim: Jesus, está de parabéns. E ele então mostra: obedecer a Deus é maior do que os sacrifícios. Ou seja, aquele homem percebeu que a lei moral de Deus, que é a lei dos 10 mandamentos, é maior do que as leis que regulamentavam o culto a Deus lá no Antigo Testamento. E qual a base dele? Algumas passagens bíblicas. Por exemplo, 1 Samuel 15, 22. Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, Samuel mostrou para a gente o que? Obedecer a Deus é melhor do que você ir no culto lá no Antigo Testamento com uma série de animaizinhos e sacrificar. Ou seja, trazendo para o dia moderno, né? Vir na igreja sem obedecer a Deus de segunda a segunda não vale nada. Seu culto não é aceito por Deus. E aí, diante dessa resposta, Jesus fala assim: vejo que você está perto do reino. Aí você fala assim: isso aí, pastor, agora sim tem alguém que quer servir a Jesus. Por quê? Isso é trágico. Existe um perigo muito grande de uma religião que está perto do reino, mas não está no reino. Qual que é a diferença entre elas? A vida espiritual e a morte espiritual. Como que eu provo isso para você? Nicodemos chegou diante de Jesus todo bonitão: Senhor, o Senhor faz as obras de Deus, estou vendo o reino de Deus. E Jesus olha para ele e fala: você tem que nascer de novo. Você está perto do reino, mas você não está no reino. Você tem que nascer de novo. Quem são essas pessoas? São aquelas que domingo após domingo sentam nas igrejas, mas não amam, não conhecem a palavra, os seus mandamentos e os praticam. São aqueles que dizem assim: olha, esse tal de viver os 10 mandamentos de hoje é bobagem, eu não preciso disso. Elas têm conhecimento de Jesus, elas falam que amam Jesus, elas acham que elas estão no reino de Jesus, mas lhes falta a prova principal de que elas estão no reino: amor. Lembre-se que Tiago disse: olha, você quer vir mostrar sua fezinha aí falando bobagem? Eu vou mostrar para você a minha fé, através do quê? Das obras, do amor, daquilo que eu faço. Então, as pessoas de hoje pensam: vir na igreja, ler Bíblia, fazer alguma coisa cristã, mas não amar a Deus de acordo com seus mandamentos, isso é cristianismo, isso é estar perto do reino. Só que tem um problema: estar perto do reino e não estar no reino é ir para o inferno do mesmo jeito. Por isso essa religião é tão perigosa, e são muitos os que estão nessa religião. O amor é a evidência de que eu nasci de novo. O amor é a evidência de que eu estou no reino. O amor, que é viver os mandamentos de Deus, é a prova de que o Senhor me tirou da morte para a vida. Verso 35 a 40. Religião de aparência. O verso 34 diz que ninguém mais perguntava a Jesus. Jesus calou a boca de todo aquele povo que queria discutir com ele. E é assim que a Bíblia faz. Quando as pessoas querem discutir com a gente, você mostra ela a Bíblia. Ela pode até espernear, falar, mas não tem como discutir com a Bíblia. Ninguém pode nada contra a verdade, como disse Paulo. Então eles ficaram calados. E agora quem faz a pergunta é Jesus. E essa pergunta vai no âmago da falsa religiosidade deles. Jesus toma o Salmo 110 e pergunta: como que o Cristo pode ser filho de Davi? O próprio Davi disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. O que está acontecendo aqui? Naquela época, os judeus pensavam o seguinte:
um descendente nunca pode ser maior do que o ancestral. Então o Cristo, que seria o filho de Davi, nunca poderia ser, segundo a interpretação deles e a cultura deles, ser maior do que Davi. Só que veja, eles tiraram isso da Bíblia? Não, porque o próprio Davi disse que o Messias era maior do que ele. Porque essa passagem, disse o Senhor ao meu Senhor, lendo à luz do Novo Testamento, seria a seguinte: disse o Senhor Pai ao meu Senhor Jesus: assenta à minha direita. E o que significa isso? Meus irmãos, Deus tem direita e esquerda? Se você pensou assim, eu vou pedir para você aprender um pouquinho mais de Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, Deus não tem corpo. Direita e esquerda, então, não existe para Deus. Mas como é que a Bíblia fala que assenta à minha direita? Isso é uma expressão idiomática, amigo, de governo, de controle. Então assentar-se à direita significa o quê? Assentar-se no controle, na posição de honra. Então o pai disse para o filho: vem reinar, vem governar como Deus homem, mostrando então o que? O Messias, ele não é só maior do que Davi, ele é muito maior do que Davi, porque ele é o próprio Filho de Deus. Mas por que eles não queriam reconhecer isso? Porque se eles reconhecessem que o Messias é Deus, o que eles deveriam fazer? Obedecer. E eles queriam obedecer? Não, eles queriam um Messias político que os livrasse de Roma, mas não uma autoridade absoluta que eles deveriam obedecer. Por isso que eles não queriam aceitar Jesus, porque Jesus queria mostrar para eles que a autoridade absoluta na vida é quem? Ele. Por isso que ele diz: quer ser meu discípulo? Venha após mim. Como? Toma a sua cruz. Parou aí? Não. Negue a si mesmo, morra para você. Quem é a autoridade na sua vida? Não é você, sou eu. Por isso que eles não queriam aceitar o Messias da Bíblia, o Messias, Jesus, porque Jesus está mostrando para o público deles que eles deveriam obedecer e entender que o Messias é maior. Então a religião deles é uma religião de aparência, porque eles não querem obedecer o Messias, mas é uma religião de aparência por causa das suas práticas. Diz aí Jesus para eles tomarem cuidado com os escribas. O que os escribas gostavam de fazer? Andar com as vestes talares. Essas vestes especiais mostravam erudição e piedade. Já viu esses pastores de internet que quer parecer famoso e que quer mostrar erudição e piedade, mas quando você olha para a vida deles, os filhos são homossexuais, não vão na igreja, as mulheres não aguentam o ministério deles, eles vivem na pornografia porque viajam daqui para lá, daqui para lá. É esse tipo de gente. Você conhece muitos deles por aí. A piedade não é real. É vestir como piedoso, é parecer piedoso, mas não é. Então eles gostavam das vestes bonitas, que mostravam piedade sem ter piedade. Além disso, eles gostavam das saudações. Sabe o que eles faziam um para o outro? Eles encontravam o outro e falavam assim: fulano de tal, você é boníssimo, excelentíssimo, maravilhoso, assaz benigno, magnânimo. Aí o outro olhava para ele: você é um varão espadaúdo, impoluto e sem jaça, ninguém há como ti. Um pobre olhando para isso ia falar o quê? Rapaz, esse sujeito aí é bom, né? Esse é o cara, né? E era isso que eles queriam, aparecer diante dos homens. Além disso, eles gostavam das primeiras cadeiras na sinagoga. E gente, eu não estou falando aqui que é mal você sentar na frente na igreja. É até bom que você se sente na frente na igreja. Tem gente que gosta de sentar no fundo só para conversar e encher a paciência. E eu vejo, viu? Deus tem me dado paciência com isso, mas mude isso. E eu não estou falando que é isso. As primeiras cadeiras na sinagoga é onde ficavam os livros da lei. Quem assentavam ali eram as pessoas de honra e prestígio.
Quando os escribas entravam na sinagoga, eles davam cadeirada nos outros, empurravam uns aos outros, sentavam naquelas primeiras cadeiras. Eu falo o quê? Está vendo? A posição de honra é minha. Para por aí? Não. Eles também gostavam dos primeiros lugares nos banquetes. As nossas mesas são mesas romanas, né? Já viu a Última Ceia ou a Ceia do Senhor de Leonardo da Vinci? Ali tem um erro histórico grandioso, porque Jesus não ceiou numa mesa romana, aquilo é uma mesa romana. As mesas judaicas são tipo essas mesas dos japoneses, baixinhas, são mesas orientais, eles ficavam mais ou menos perto do chão, e a posição de honra tinha lá um divã reclinável, e essa pessoa ficava perto do anfitrião. Jesus está falando, vocês são essas pessoas que gostam de sentar nos melhores lugares, perto da comida, perto do anfitrião. E aqui eu não estou falando daquele gordinho que gosta de ficar perto da comida na festa, né? É posição de honra. Só que essas pessoas mostram com isso que elas estão preocupadas com Deus ou com o ser humano? Com o ser humano. Por quê? Jesus mostra que eles roubavam as viúvas, tomavam o dinheiro das viúvas, e para se justificar, faziam longas orações. É muito parecido com o povo de Deus hoje, que gosta de viver no pecado, e vem na igreja e gosta de fazer oração bonita, né? E lá na casa fica cheio de gracinha na oração, mas está vivendo no pecado. E aí eu quero lembrar para você um caso bíblico, né? Do fariseu e do publicano no templo. O fariseu subiu no templo e falou: olha, Senhor, eu não sou como esse homem aí, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, olha como eu sou bom, olha a minha religião, olha isso, olha aquilo. Desceu como? Cheio de pecado. E quem desceu justificado? Quem olhou e falou assim: ser propício a mim, pecador. Então Jesus está mostrando, não adianta uma religião de aparência, Deus sabe quem é você, e as suas orações são nojentas diante de Deus. E hoje acontece muito isso, as pessoas que querem um Jesus gentil, um Jesus que não governa, um Jesus que eles podem esconder sobre a capa dele imoralidade e hipocrisia, um Jesus que se vê no domingo, mas que não é vivido no dia a dia, um Jesus que quando se vê na vida de alguém que leva a sério a religião, chama-se essas pessoas de fanáticas. É interessante que hoje na Igreja Presbiteriana do Brasil, os pastores que seguem a linha confessional, eles são chamados de neopuritanos, e não é elogio, é xingo. Fanáticos. Enquanto os outros, né, garbosos, aceitamos todo mundo, latitudinarismo cristão. Que Jesus é o deles? Se chamando de pastores e reverendos e negando aquilo que eles juraram na nossa confissão de fé. Que tipo de religião é essa? Religião de aparência. Mas você se acha digno dos lugares especiais? Você se acha essencial para Deus? Cuidado. Você vive uma vida de falsidade escondendo pecados? Olha o que Jesus disse: sofrerão maior juízo. Sofrerão maior juízo. É interessante, né? Muitas pessoas não sabem disso, e eu me envergonho de dizer que até presbiterianos não sabem disso. Como nós vamos ver daqui para diante, existem pecados maiores do que outros, e assim como existem punições maiores do que outras, tem gente que vai sofrer um inferno pior do que o outro. Jesus disse para a cidade de Corazim e Cafarnaum que o juízo de Corazim e Cafarnaum seria pior do que o juízo de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque eles conheciam mais de Jesus, eles tinham visto Jesus, os sinais de Jesus, conheciam a Bíblia. Então, a religião falsa
tem um juízo muito mais severo. Cuidado. Qual é a religião verdadeira? Verso 41 a 44, e eu vou ser breve aqui. É a religião da viúva pobre. Esse texto é muito usado nas igrejas pentecostais hoje para tirar dinheiro das pessoas, né? Vem, irmão, você quer ser feliz? Dá tudo que você tem. Não dá 10, não, dá 100zinho. Tenha fé, não é? Mas o texto não está ensinando isso. O texto está fazendo um contraste de todas as falsas religiões que a gente viu aqui agora com a religião verdadeira, e um contraste, como a gente vai ver depois, com as pedras do templo, que era bonitão, adornado, mas lá dentro não tinha verdadeira religião. Jesus aqui então vai mostrar para a gente que religião é verdadeira, e diz o texto que ele estava no gasofilácio observando as coisas, e ele estava observando os ricos dar as suas ofertas. E meus irmãos, naquela época não existia nota, tudo era o que? Moeda, e não é nem as moedas que a gente conhece hoje, né? São pedaços de metais que eram pesados e avaliados como aquilo que poderia ser a moeda corrente. Então, quando você joga moeda dentro de uma caixa dessa de madeira, o que acontece? Blim, 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 blim. Agora imagina os ricos vindo dar oferta para Deus. Blim, 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 blim. E não para, né? Pá, 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 moeda caindo. E o povo olha, uau, que grande religião, né? E aí Jesus fala, Jesus vê uma viúva pobre que dá 2 moedinhas que não vale nada, e ele fala assim, ela foi quem mais deu, e ele mostra o porquê, porque era tudo que ela possuía. Tá vendo, pastor? Então significa que você, pastor, pode pedir todo o dinheiro que a gente tem na nossa carteira. O que Jesus está ensinando aqui é sobre vida. Ou seja, aquele dinheirinho que a viúva deu, que era tudo que ela tinha, representava o que? Entrega total, vida plena entregue a Deus. Nós acabamos de ver que o amor a Deus é de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e todo o entendimento. Entrega total, ou seja, é dar tudo o que nós somos para Deus. Então a verdadeira religião é o que? Dar tudo o que nós somos para Deus. Não importa o valor do dinheiro, não importa o que nós temos, importa o nosso desapego das coisas e a nossa entrega de todo o nosso ser a Deus. Essa é a verdadeira religião. É aquela que a gente olha para as coisas materiais e fala assim, isso aqui é fumaça, isso não vale nada. O que vale mesmo é eu entregar a minha vida de alma, de coração, de ser genuinamente a Cristo, devotar-me completamente a Jesus. Então a verdadeira religião é aquela em que nós deixamos a hipocrisia e o orgulho e seguimos o exemplo da viúva pobre, e nós definimos rico e pobre não pelo dinheiro, mas por terem a Cristo e viverem para Ele, ou não terem a Cristo e não viverem para Ele. Então, quem é a pessoa mais rica desse mundo? Não é aquele que tem os milhões no banco, é aquele que mais ama a Deus e mais se entrega a Deus, é aquele que investe o seu tempo em Deus, é aquele que governa as suas escolhas de carreiras, suas escolhas familiares, suas escolhas de onde vai morar, de como vai gastar, de como vai comer, beber, vestir, dormir, recrear ou fazer qualquer outra coisa, pensando na glória de Deus. O problema
é que o dinheiro tem sido uma coisa muito mais importante para alguns. A carreira tem sido algo muito mais importante para algumas pessoas que preferem dar as migalhas para Deus e dar a melhor parte para essas coisas. A verdadeira religião é todo o ser, tudo o que somos e fazemos deve ser entregue a Deus. Conclusão, já que eu fui aplicando ao longo do sermão. Primeira coisa, crer que Deus é um Deus de vivo e não de mortos, por causa da ressurreição, deve nos fazer viver uma vida de maneira diferente, hoje e sempre. Qual a maneira diferente? Uma vida desapegada das coisas. Uma vez eu ouvi de um seminarista a seguinte pérola: se Jesus fosse voltar no final da Copa do Mundo e um atacante brasileiro fosse bater o pênalti, eu ia falar: peraí, Senhor, deixa eu ver o que vai acontecer. Faz sentido uma coisa dessa? De um homem que vai ser pastor? Ou seja, a vida da pessoa que crê na eternidade é uma vida desapegada do aqui e agora. Segundo lugar, a igreja está cheia de pessoas que creem em partes da Bíblia, mas não em toda a Bíblia. E quando eu digo isso, eu não estou falando naquelas coisas divergentes e que são pequenas, mas eu estou falando de coisas cruciais para a fé e de coisas cruciais para a vida, como a maneira de criar nossos filhos, como a maneira de viver a vida piedosa em relação à leitura e à meditação na palavra. Eu estou falando de coisas nevrálgicas. Infelizmente a igreja está cheia de saduceus, e para justificar, essas pessoas fazem longas orações, e muitos deles infelizmente são pastores, que são chamados de reverendos, enquanto não estão nem aí para a palavra de Deus. Quantos pastores não pregam a verdade nas suas igrejas? Quantos pastores, para encher a igreja e para agradar pessoas, não pregam o que eu estou pregando aqui hoje? Vamos falar do amor de Deus, que é melhor, enche a igreja. Olha, se pregasse o verdadeiro amor de Deus, ia esvaziar a igreja. O amor eletivo não conhecem as Escrituras, não conhecem que Deus é Deus de vivo e não de mortos. Então, pare de rejeitar a perspectiva do eterno na sua vida. Viva com consciência prática de que a sua vida está caminhando para a eternidade, que a sua alma é imortal, e que se você não viver para Jesus aqui, porque foi salvo por Jesus, tem um novo coração e tem a verdadeira religião, você não vai viver para Jesus na eternidade. Outra aplicação: quando nós deixamos de dar a Deus o que é de Deus, estamos ignorando o fato de que um dia nós vamos prestar contas a Deus. Um dia você estará diante do Senhor Jesus, mas negar um julgamento não adianta nada. A falsa religião começou assim, né? O que foi que Satanás disse para Eva? É certo que não morrerás. Você pode estar no seu coração se abençoando aí: esse cara é louco, não vai acontecer isso comigo. Então ouve, Satanás, no dia do juízo eterno eu vou te dar um oi do céu, só que você não vai estar lá comigo. Vou fazer questão, viu? O que fazer então? Ser como a viúva pobre, que se preocupa com a eternidade e que se submete ao Filho de Davi, ao Senhor do céu e da terra. Você crê que Jesus é o Filho de Davi? Então se submeta a Jesus. Ame os mandamentos de Jesus.
e ame a Deus e o seu próximo. Mostre a sua fé com amor. Que Deus nos conceda graça e seja propício a nós pecadores. Vamos orar, irmãos. Eu os convido a colocar-se de pé e a suplicar a misericórdia de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, diante do Senhor agora, ó Deus, eu oro como Daniel, dizendo que cabe a nós, ó Deus, o corar de vergonha. Quantas vezes nós vivemos uma falsa religião, como nós vimos aqui hoje, uma religião, ó Deus, vã, hipócrita, uma religião que o nosso coração não está no Senhor. Nós nem temos prazer em ler a Bíblia e vir à igreja. Nos perdoe quanto a isso. Muda o nosso coração para que deixemos a hipocrisia, para que, ó Deus, o nosso coração e os nossos lábios falem a mesma coisa: amamos a Jesus e vivemos para Jesus. Senhor, tenha misericórdia quando nós demonstramos uma religião falsa como a dos saduceus, quando nós deixamos parte das Escrituras, alijamos a palavra para separar aquilo que mais nos agrada. Senhor, toda a Tua palavra é para nós, toda a Tua palavra tem que falar conosco. Então tire de nós aquela hipocrisia que diz que esse sermão hoje não é para nós. Sim, esse sermão em primeiro lugar é para mim e para todos os outros que estão aqui. Que nós deixemos, ó Deus, essa característica de querer escolher o que obedecer. O servo fiel é aquele que obedece em todas as coisas o seu Senhor. Nos ajude a ser assim. Ajude-nos, ó Deus, a ter uma religião que está no reino, e não somente perto do reino. Estar perto do reino sem entrar nele, ó Deus, é terrível, porque nós estaremos nos enganando. Essa é a religião daqueles que disseram Senhor, Senhor, mas ouviram de Jesus: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Senhor, tenha misericórdia para que nós não sejamos assim. Tenha misericórdia para que nós conheçamos os mandamentos do Senhor e vivamos os mandamentos do Senhor. Que nós amemos a lei do Senhor, como disse Paulo, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E que assim amemos também o nosso próximo, mesmo aqueles que nos odeiam, nos perseguem, querem o nosso mal, que nós os amemos e que nós sejamos instrumentos de evangelização deles. Senhor, nos livre de uma religião de aparência, de querer aparecer para os homens, enquanto lá nos nossos quartos, lá nas nossas casas, no nosso trabalho, quando estamos sozinhos, quando estamos distantes de pessoas que vão nos ver e nos julgar, nós somos maus e mostramos toda a nossa rapina e morte que há no nosso coração. Nos livre disso, de aparecer aos homens. O Senhor conhece o nosso coração. Nos ajude a ter um coração bom e reto diante do Senhor, e nos ajude a tirar o misticismo de falsas orações que justificam o pecado na nossa vida. Quantos são aqueles que justificam o seu pecado? Misericórdia, Senhor. E por fim, nos dê a religião da viúva pobre. Que o Senhor dê a graça do nosso coração e de todo o nosso ser do Senhor, de nós darmos tudo para Ti, ó Deus. Toda a nossa vida ser vivida para o Senhor, para a Tua glória. Que o nosso desejo seja satisfazer aquele que nos deu a justiça e nos arregimentou para sermos crentes. Nos dê graça, Senhor, eu te imploro, e abençoe a Tua igreja nos nossos dias, que tem vivido muito mais a falsa religião do que a verdadeira religião da viúva pobre. Muda a nossa realidade,
em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a consolação terna do Espírito Santo sejam com os eleitos, com as viúvas pobres da igreja, hoje e para sempre. Amém.